Fala, atleta! Cadinho Treinamentos, querendo trazer um assunto para vocês muito relevante. Vejo muitos atletas fazerem bons investimentos na bike para adquirir maior rigidez e leveza, que são fatores essenciais. Diminuir também, quando você pega um quadro bom, de boa qualidade, ele diminui, ele tem menos torção. Apesar de ser um quadro de carbono, depende do tipo de carbono, tem alguns quadros que tem menos torção lateral, tem mais rigidez e isso dá uma resposta mais direta na bike. Então, se você tem essa preocupação com o equipamento, né? Quem já teve, por exemplo, uma roda de carbono, teve um atleta nosso recentemente, o Francilei, de Itabirito, que adquiriu uma roda de carbono. Ele ficou encantado. Ele falou: Cadinho, eu nunca vi uma mudança tão grande de performance. Porque a maior rigidez da roda, ela melhora muito a performance do equipamento. E quanto mais carbono você tem na bike, o guidão, o canote, quem tem sabe disso, você tem menos torção, você consegue uma rigidez com um resultado de propulsão da bike melhor. Daí, pensando nisso, gente, o que adianta a gente conversando com nossos atletas lá da consultoria, falando sobre isso, né? O que adianta você ter muito rendimento na bike, muita performance na bike, né? E se a resposta no seu corpo é diferente. E o que você faz para não perder esse rendimento no seu corpo? Que você está com uma bike bacana, né? Tá com a bike violenta, toda de carbono, e o seu corpo, na hora que você espreme o pedal, o seu corpo deforma. Através de uma suscetibilidade que a gente chama, né? O quadril balança, ele não consegue dar um movimento de uma plataforma compacta e rígida, e o próprio tronco também sofre deformações. E isso, o que acontece? Você perde potência, você perde resposta no pedal. Então eu quero trazer para vocês a dica de ouro, que seria como você consegue transformar isso em melhores respostas direcionais, propulsionando a bike mais para frente. Então eu tenho que conseguir transferir a energia que eu jogo no pedal, ela dissipa de alguma forma, mas eu tenho que conseguir ter uma plataforma firme para que não se dissipe essa energia. Eu tenho que transferir a mesma carga que eu jogo. Volta? Aí, voltou. Então, quando eu jogo a força na perna direita, o meu quadril esquerdo tem a tendência de compensar. E o que acontece? Quando o quadril movimenta muito, você observa que no meio dele tem a coluna. Vamos colocar como se fosse a coluna aqui. O meu quadril torceu, a coluna lombar mexe junto. Daí, tanta incidência de problema na coluna. Se você tem uma suscetibilidade muito grande na coluna, aqui vai ser acusado como ponto fraco. Esse ponto fraco é uma compensação das outras estruturas que estão muito mais fortes, estão respondendo com mais potência, porque os seus estabilizadores globais não funcionam. Os músculos estabilizadores globais são partes essenciais do treinamento. Eu trouxe para vocês um vídeo que eu vou colocar aqui, o link, para vocês observarem, que eu passei alguns exercícios, 3 exercícios de cintura escapular, para diminuir essa disfunção da cintura escapular, com um trabalho de estabilizadores globais. E aí você no quadril, você tem grupos musculares essenciais nessa estabilização. 2 muito importantes, o glúteo máximo e o glúteo médio. O glúteo máximo, que faz também a propulsão do pedal, ajuda no movimento do pedal, e o glúteo médio está localizado um pouco mais lateralizado na parte de trás do bumbum, né? Ele tem a função de estabilizar essa compensação que a pelve sofre, que o quadril fica torcendo. Então, se você tem um glúteo médio forte, ele evita essa suscetibilidade, ele evita essa disfunção articular. Então, para isso, nós precisamos trabalhar alguns grupos musculares também estabilizadores, para não deixar essa plataforma sua dissipar energia e perder movimento com compensação. Porque se você tem molejo, né? Molejo precisa para dança, né? Na bike você não precisa ter molejo, a não ser na parte de descida, na parte de braço e pernas. Mas no tronco é muito importante que você tenha uma estrutura rígida, que é o chamado trabalho do core. Então o core trabalha no tronco através do transverso abdominal, oblíquo interno inferior, oblíquo externo superior
E você também aqui entra no serrátil, tem vários grupamentos musculares para segurar a estrutura do tronco. Em conjunto com essa firmeza do tronco, os oblíquos trabalham com o glúteo médio. Então o glúteo médio ajuda a estruturar. Você vai ter uma plataforma rígida que quando você transfere carga na bike no pedal, espreme o pedal, ele não deforma, não causa aquele molejo. E aí nós precisamos de trabalhar esses estabilizadores do core. Esse fortalecimento é o princípio do fortalecimento da musculação, aonde você trabalha com cargas muito pesadas e fortalece os músculos mobilizadores globais, que são os músculos que geram potência no seu movimento. Os mobilizadores, né, tem o quadríceps, tem a panturrilha, né, com tríceps sural, então 3 músculos lá, o sóleo também. E esses músculos que vão imprimir mais força, os isquiotibiais, eles são muito potentes, muito poderosos e eles causam muito desequilíbrio nos estabilizadores, principalmente se você não treiná-los. Se você treina só os mobilizadores, eles ficam cada vez mais potentes e os estabilizadores cada vez mais fracos. Então daí a necessidade de se treinar glúteo médio para manter uma pelve equilibrada, estabilizar o movimento quando você imprimir força, trabalhar o oblíquo interno inferior, que é a parte de baixo lateral do abdômen, o oblíquo interno superior, o assoalho pélvico, quando você trabalha a musculatura do quadril, alguns exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico são essenciais para compor o core. E na coluna, para ajudar esse problema de lombalgia, de dor na lombar, nós devemos trabalhar a musculatura eretora profunda, que são os estabilizadores, não a eretora superficial no caso de paravertebrais, quando o professor vai e te coloca na academia para você fortalecer, tô com dor lombar, vou fortalecer a lombar. Isso é prejudicial, isso deve ser evitado porque você vai jogar mais tensão, mais rigidez na região onde que já está acusando dor, onde já está acusando muita tensão. Então nós devemos retirar a tensão e fortalecer os estabilizadores para que você tenha equilíbrio na região. E repara uma coisa, quanto mais força você faz, quando você vem de uma corrida, quanto mais força você faz, mais dor incide na lombar. Eu já passei diversas vezes por isso, passo até hoje, quando faço muita força, você não deixa os estabilizadores trabalhar equilibrando o movimento. O movimento incide muito na potência, cada vez mais carga, mais carga, mais cargas. Então a gente tem que equilibrar esses pontos fortes direcionais através do equilíbrio da estrutura da plataforma que tem no tronco e quadril. Então, a partir do momento que eu trabalho esses músculos, eu elimino o ponto fraco, que é onde ocorre a suscetibilidade, onde ocorre os pontos que vão microlesões, vai dando disfunção articular, juntando microlesões, macrolesões, dor e trauma, que pode vir esse dia numa hérnia de disco. E isso é muito sério. Então, gente, muito importante te dar esse recado, e a informação final que eu passaria para vocês, que seria uma dica de ouro, é que o fortalecimento na academia deve ser iniciado pelo fortalecimento dos estabilizadores. E sempre que você for para a academia, pensa, a prioridade do atleta de ciclismo é treinar força, gente, força muscular. A força que você ganha treinando na musculação é a força verdadeira que você vai descarregar na bike. Quanto mais forte você está, quanto mais carga você carrega, mais potência você gera na bike. Isso já está comprovado pelas evidências diretrizes científicas. Então não devemos deixar de treinar musculação com cargas pesadas, só cuidando da estabilização. E priorizar a força sempre. Desde o primeiro momento que você entra na academia, o atleta deve treinar força ao invés de resistência. Que é aquela história antiga, ultrapassada, vamos para a academia, vamos fazer primeiro resistência e depois a gente vai dando adaptação para fazer força. Não, a gente sempre já inicia trabalhando com a qualidade de força para desenvolver mais força. Essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Isso é muito importante, muito valioso para o atleta de endurance, porque resistência você já faz muito na bike. E aí, na musculação, você vai trabalhar força, e aí os estabilizadores globais, que são os músculos que cuidam da estrutura para evitar o desequilíbrio, eles vêm em primeiro lugar num trabalho de força, ok? Então, gente, quer ficar forte, quer ficar potente, mas tem que ter equilíbrio. Para você ter equilíbrio, você deve perceber o que está acontecendo no seu movimento para que não ocorra suscetibilidades e você deixe escapar
a potência que você está imprimindo, que você está perdendo de energia, de potência, dissipando no movimento mole do seu corpo, ok? Então, gente, até a próxima. Curta e compartilhe o canal com os amigos se você está curtindo, para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Fiquem com Deus e ótimos treinos!